Iniciamos mais uma jornada de estudo da Bíblia Sagrada. Nesse trimestre, vamos ler e aprofundar nosso conhecimento nas cartas de Paulo a Timóteo, Tito e Filemon. O bom combate. A vida cristã, principalmente a vida ministerial, ela envolve luta constante. Quem concorda com isso? Luta constante, não é? Primeiramente contra os falsos ensinos e também contra as tentações, porque na verdade nós enfrentamos uma oposição espiritual todo o tempo e precisamos ter consciência disso. Paulo associa o bom combate à preservação da fé e da boa consciência. Precisamos entender isso. É uma luta constante ligada exatamente à defesa da fé, à pregação da verdade, à resistência às heresias, aos falsos ensinos. Mas essa luta ela tem um propósito e ela tem um valor eterno. É uma luta que nós enfrentamos com gosto. Quem pode dizer isso? Com gosto, com alegria, é bênção. O pastor soldado de Cristo, ele luta pela verdade, não por vaidade, mas por fidelidade, mesmo sofrendo. Se você serve a Jesus e alguma coisa mudou na sua vida e você sabe que você tem alguma coisa a mais para lhe abençoar, para mesmo no mundo de caos você viver um pouquinho de céu, para mesmo percebendo que outras pessoas têm as suas dificuldades de ser aceito por você e você pode abençoar, seja essa pessoa e utilize a oração. Não faz mal para ti, faz bem para ti, faz bem para os outros e principalmente para quem, de algum modo, você está alimentando ódio, está alimentando contenda, porque você está estragando a sua própria vida. E a Bíblia diz, ore por todos. Não se esqueça das autoridades constituídas, porque elas são constituídas para o seu bem, não são perfeitas, mas elas são importantes. É Deus que está falando para a igreja dele, ele não poderia ser mesquinho de nos privilegiar. Ele está dizendo, esse é o padrão da sociedade. Sociedade para viver bem? Procure esse potencial, procure crente para ser um crente abençoado, não é perfeito, mas vá olhando aqui, onde tiver um defeito, procure aperfeiçoar-se nisso. Vale para todos, não é para o pastor só. Não é para... Quem pensa assim, eu vou preencher requisitos exigidos só para o pastor, vai se tornar um péssimo pastor. Porque ele vai querer preencher requisitos do cargo e vai se esquecer do fundamento e da base. Ele vai se destruir. Porque não existe privilégios da função em detrimento de privilégios do caráter do ser humano, do caráter da sociedade, da conduta da sociedade. Eu e você, uma vez que conhecemos Jesus, uma vez que fomos alcançados pelo Evangelho da Graça, uma vez que estamos aqui servindo ao Senhor, não desanime, avance. Você é um peregrino, Deus está contigo, a luta vem, o desânimo vem, os desafios vão vir, toda a artimanha do inimigo contra você vai se manifestar para você esfriar, para você abandonar a fé, mas a palavra de Deus nos promete, quando o inimigo vier contra vocês como um volume de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Afinal de contas, a igreja é uma grande família de Deus, de homens imperfeitos. Eu estou aqui, você está, todos nós somos imperfeitos. Tem alguns aí da década de 50 do século passado, tem outros agora que nasceram em 2015, estão aí bem jovenzinhos, mas a igreja continua de pé, apesar do seu choque geracional. A igreja continua avançando como um rolo compressor para a glória de Deus. Há quem diga, a igreja parou. A última vez que eu vi a igreja bem foi na minha geração. Na minha geração a igreja orava, na minha geração a igreja jejuava, na minha geração os pregadores eram diferentes, na minha geração era isso. Glória a Deus pela tua geração, mas eu acredito em um
Deus que foi na antiga geração, também é com a nova geração. Eu acredito em um Deus que, por mais que a nova geração, para alguns, esteja saindo do trilho, não esteja pautada na doutrina, mas eu acredito em um Deus que coloca as gerações no trilho para que a igreja continue há mais de 2000 anos. A igreja está aí, geração vem, geração vai, e a igreja continua resolvendo os problemas da humanidade. Novamente, piedade é uma vida que representa Deus bem. Novamente, porque eu, atenção para isso, sigo a Jesus, porque eu sigo o Evangelho, porque eu estou na presença do Senhor, porque eu represento Deus bem, eu vou ter lucro. Porque eu, de alguma forma, tenho aprovação divina, eu preciso ter e eu vou ter aprovação e riqueza material. Porque se eu aceitar Jesus, se eu estiver perto de Jesus, se eu fizer tudo que Jesus me ensinou a fazer, Ele é obrigado a me prosperar, a me multiplicar, a estar comigo. Detalhe, gente, Evangelho não é sobre lucro, Evangelho é sobre cruz. Evangelho não é sobre ganho, Evangelho é sobre sacrifício. Quando nós abraçamos Jesus, nós abrimos mão de muita coisa, mas Jesus também nos abençoa. Mas esse não é o foco daquilo que nós fazemos. Novamente, as pessoas se aproximam, vivem uma vida que representa a Deus bem, mas de alguma maneira esperam que isso traga algum tipo de retorno. E aqui eu quero falar com muito respeito. Primeiro, Jesus não morreu para salvar o nosso bolso. Jesus é o Jesus que abre as portas, que prospera, que abençoa. Jesus veio ao mundo, morreu para te perdoar dos teus pecados, te tirar do inferno, te dar uma vida eterna. E eu posso garantir para você que a vida piedosa que representa Deus bem será uma vida próspera, abençoada e cheia de contentamento. Louvado seja o Senhor. Esse depósito, esse dom que Deus te deu, reaviva. Como é que a gente reaviva esse dom? A gente reaviva com fé, com convicção. Eu sei, eu tenho convicção em que eu tenho crido. E eu estou certo que no que depender dEle, Ele é poderoso para me guardar o depósito, o dom que Ele me deu, guardar o chamado que Ele me deu, até o dia final. É para ti, é para mim, é para a mamãe. A mesma fé que habitou na vovó Lloyd, na mãe Eunice. A mesma fé que habita em você. E, por fé, diga, a mesma fé que vai habitar nesse meu filho, nessa minha filha. Quando apertarem as coisas, ao invés de você imaginar que você está só e que você luta contra a carne e contra o sangue, aproveite, porque a graça abundante está aí para você crescer na graça. E o inimigo vai desistir, porque ele vai descobrir, toda vez que eu faço, que ele passa por uma luta, ele cresce na graça. Ele cresce na graça. Aí o Senhor disse, Paulo, a minha graça te basta. Sabe o que foi que Paulo disse? Não está mais aqui quem orou. Não vou mais orar para que Deus me tire esse espinho da carne e me livre desse problema. Eu vou me gloriar nas minhas aflições para que a graça de Deus seja ainda mais abundante em mim. Quando eu sou lembrado, ou seja, o papel de Satanás ou da perseguição não é te derrubar, não é acabar a graça de Deus, é te lembrar que você tem mais graça e vai crescer na graça. E pode vir problemas que vierem, porque o problema vai te lembrar, fortifica-te na graça do Senhor. Nós vimos aqui uma gama de situações que vão marcar os últimos dias, 19 ao todo. Desde domínio próprio, avareza, egoísmo, brutalidade, violência, falta de perdão. E para a gente poder resolver isso, só tem um caminho, toda a Escritura. Amar toda a Escritura. Praticar toda a Escritura. O problema nosso é que nós praticamos só parte. Não, eu gosto dessa, essa aqui eu aplico, não, essa aqui eu não gosto, essa aqui eu não aplico. Não, essa aqui que fala sobre graça, ó, essa aqui está comigo. Mas essa que fala de justiça, de retidão, não, essa aqui eu não quero. Essa aqui que fala de prosperidade eu aplico na minha vida, porque Deus vai me abençoar. Mas essa aqui que fala de sacrifícios, de dízimos, não, que eu não quero na minha vida. E o que Paulo está dizendo? Toda a Escritura é inspirada por Deus.
Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Louvado seja o nome do Senhor. No próximo domingo, vamos estudar a segunda epístola a Timóteo, capítulo 4. O apóstolo Paulo diz: eu completei a carreira. E aqui, quando ele diz isso, ele demonstra dignidade, demonstra fé, senso de propósito, mesmo estando ali nos últimos dias, a morte perto, mas ele está sem desespero e com a convicção e a esperança e a certeza, profunda serenidade, sinceridade, gratidão a Deus pela vida que ele pôde ter servindo ao Senhor e pela missão que ele cumpriu e que ele teve o privilégio de cumprir. É no próximo domingo.